Bom, pessoal, dando continuidade aí à disciplina de eletrônica, a gente está falando de amplificadores operacionais e na última aula a gente estava vendo como que é um circuito real, um circuito comercial, que é o LM741C, do ponto de vista das diferenças que ele tem em relação ao amplificador operacional ideal, aquelas características que eu tinha falado. Então, dando continuidade a isso, a gente tinha aprendido que o ganho em malha aberta do amplificador operacional do 741 era 100 mil, ou seja, 100 dB. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele daria uma amplificação de 100 mil vezes da diferença entre as entradas não inversora e inversora. Tá? A questão é que esse ganho ele não é constante para qualquer frequência. Então, eu preciso olhar no manual do componente para saber como é que é a resposta em frequência desse amplificador. Então, no caso do LM741C, ele tem o ganho de 100 mil e a frequência para ganho unitário é de 1 MHz. Então, como é que é a resposta em frequência dele? A resposta em frequência dele é o seguinte: 100 mil ele é o ganho quando ele está na frequência de 1 Hz. Por quê? Se eu fizer a resposta em frequência dele, eu vou ver que a partir da frequência de 10 Hz, o ganho dele vai caindo até chegar no ganho 1 para a frequência de 1 MHz. Então, durante todo esse pedaço aqui, o meu ganho ele vai decrescendo à medida que a frequência aumenta. Tá? Se a gente olhar esta escala, a gente vai ver que ela não é uma escala linear, ela é uma escala logarítmica. Né? Porque de 1 para 10 tem a mesma distância que de 10 para 100, que tem a mesma distância que de 100 para 1000, aqui nós estamos em kHz, que tem a mesma distância de 1000 para 10.000, que tem a mesma distância de 10K para 100K, que tem a mesma distância de 100K para 1 mega. Então, essa escala horizontal é uma escala logarítmica de frequência. E a escala vertical é a escala que vai me dar o ganho de tensão, ou seja, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Também, né, nesse caso aqui, se vocês perceberem, também é uma escala logarítmica. Né? Eu tenho a mesma distância e eu tenho uma multiplicação em cada uma desses pedaços aqui de 10 vezes para o ganho. Do ponto de vista de frequência, nessa escala logarítmica aqui, toda vez que eu tenho uma multiplicação por 10, eu chamo isso aqui de uma década. Então, no nosso caso aqui, o que eu percebo? Eu percebo que o meu amplificador operacional ele tem um ganho mais ou menos constante, em torno aí de 100 mil, até 10 Hz, e a partir de 10 Hz ele vai caindo. Então, essa escala vertical ela já é logarítmica, mas ainda ela não está em dB, ela está no que a gente chama de ganho linear, ou seja, isso aqui é o ganho de tensão em malha aberta, que é o open loop. Já já a gente vai chegar nesse ponto aí, tá? Só que ele está num ganho linear, ou seja, quantas vezes o sinal de entrada, o sinal de saída é maior do que o sinal de entrada. Mas normalmente a gente também utiliza, né, a unidade mais usada para medir ganhos, justamente porque eu tenho uma diferença muito grande, né, entre essas grandezas aqui, é o dB. Então como é que eu consigo transformar um ganho de tensão, né, em malha aberta? Como é que eu consigo encontrar o ganho de tensão em dB? O ganho de tensão em dB ele é simplesmente 20 vezes o log do ganho de tensão linear. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego lá o ganho de tensão linear, faço 20 vezes, tiro o log dele na base 10 e multiplico por 20. Então, nesse caso aqui, se a gente tem 100 mil, né, o meu ganho linear é 100 mil,
100 é 10 elevado, 100 mil é 10 elevado à quinta, né? Eu tenho 5 zeros. Log de 10 elevado à quinta dá 5. 5 vezes 20 vai dar 100 dB. Então é assim que eu faço essa transformação do ganho linear para o ganho em dB. Então no caso do amplificador operacional eu posso ter uma representação tanto de ganho linear quanto que de ganho em dB. Lembrando que as escalas, tanto uma quanto a outra, também são escalas logarítmicas, né? Só que na hora que eu faço essa mudança para o ganho em dB, olha que interessante. Essa queda aqui, ela fica uma queda linear e ela corresponde a uma queda ou uma inclinação de 20 dB por década. Quer dizer que o ganho a partir de 10 Hz é que eu estou aproximando, né? Ou seja, como se de 1 Hz até aqui é 1. Como se de 1 Hz até 10 Hz eu tivesse constante esse ganho aqui. Obviamente que ele não é constante, né? Ele dá uma viradinha aqui para baixo, mas só para a gente poder entender. E a partir de 10 Hz eu tenho uma queda de 20 dB por década até chegar em 1 MHz. Onde 1 MHz aqui, o meu ganho é de 0 dB. 0 dB não quer dizer que o sinal na saída é zero. 0 dB quer dizer que o mesmo sinal que eu coloco na entrada é o que aparece na saída, que é o ganho unitário, que é exatamente isso que está sendo explicado aqui. Então, no caso do amplificador operacional, eu tenho essa resposta, é uma resposta aí de primeira ordem, né? E eu preciso me lembrar disso caso eu esteja trabalhando com frequências maiores do que 10 Hz na hora de eu fazer os meus cálculos, tá? Muito bem. Então, por exemplo, qual que é o ganho de tensão em malha aberta de um 741C quando a frequência de entrada é 1 kHz? E no caso de 10 kHz? E no caso de 100 kHz? Simples, né? Só olhar aqui, a gente vai ver o seguinte, que para 1 kHz, o ganho, se eu olhar aqui, ó, 1 kHz está aqui, o ganho vai ser 1000. É só olhar o gráfico. 10 kHz, o ganho vai ser 100. 100 kHz, o ganho vai ser 10. De maneira que esse produto do ganho vezes a frequência sempre é constante. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 1 MHz vezes o ganho unitário. Por isso que é importante a gente saber qual que é a frequência de ganho unitário. Isso aqui vai dar 1 vezes 10 a sexta. Tá? Hertz vezes a unidade do ganho, que é adimensional, mas pode ser volts por volts, o que seja, né? Esse produto ele é o mesmo, né? Então, se eu pegar aqui 1 kHz vezes 1000, que é o ganho que ele tem em 1 kHz, vai dar, aqui é 10 a terceira, aqui também vai ser 10 a terceira, 10 a terceira vezes 10 a terceira dá 10 a sexta. 10 kHz vezes 100 também dá 10 a sexta, 100 kHz vezes 10 também dá 10 a sexta. O que a gente conclui disso? Que como essa queda aqui ela é linear, o produto ganho de tensão vezes a frequência, ele é constante. Tá? Então, toda vez que eu quiser saber qual o valor do ganho para uma determinada frequência, se eu souber o valor do ganho unitário, né, é só eu pegar o produto, né, ou seja, a frequência vezes o ganho unitário, que vai dar na verdade a frequência, e dividir pelo valor da frequência em que eu estou e eu tenho ganho naquela frequência. Então aqui seria 1 MHz dividido por 1 kHz daria 1000, 1 MHz dividido por 10 kHz daria 100, 1 MHz dividido por 100 kHz daria 10, de maneira que sempre esse produto aqui fique constante. Tá? Muito bem. Uma outra coisa importante é que a tensão de saída também, pelas limitações da fonte de alimentação e dos próprios circuitos, ela não é infinita, né? Então, se eu pensar assim, que se eu tiver uma diferença pequena entre as entradas inversora e não inversora, vezes um ganho de 100 mil,
2 volts vezes um ganho de 100.000, que seria o ganho em malha aberta para baixas frequências, eu teria 200.000 volts na saída, o que não é verdade. Por quê? Porque o meu circuito ele está alimentado com uma tensão muito menor do que 200.000 volts. Tá? Então, isso aqui não é correto. Então, se eu estou alimentando meu circuito com mais VCC e com menos VE, não tem como eu obter na saída um sinal maior do que VCC e nem menor que VE. Idealmente, quando eu saturo a minha saída, né, ou seja, quando a diferença entre as entradas vezes o ganho supera o valor de VCC, idealmente eu paro em VCC. Então, se eu estou alimentando com mais 15 e menos 15, eu paro o meu sinal em mais 15 ou menos 15. Então, vamos imaginar que eu aplique aqui uma senoide, né, e essa entrada inversora aqui eu coloco para o terra. De maneira que toda vez que eu tiver um pouquinho do semiciclo positivo, eu vou multiplicar isso por 100.000. Na hora que eu multiplico por 100.000, esse cara bate aqui em cima em mais VCC. E quando eu estiver no semiciclo negativo, um pouquinho que eu já tiver no semiciclo negativo, ele já vai multiplicar por 100.000 e vai bater no menos VCC. Então, isso aqui seria o ideal, né? Para o amplificador operacional não ideal, eu tenho circuitos internos ali no meu componente que vão fazer com que essa tensão caia um pouquinho para baixo de 15 e um pouquinho de mais 15 e um pouquinho para cima de menos 15. Então, na prática, provavelmente meu sinal ele vai de menos 13,5 até mais 13,5, tá? Se eu tiver uma carga aqui de 10K, de forma que eu perca um pouquinho, eu perco ali, sei lá, 1 volt para cima, 1 volt para baixo. O manual, normalmente, ele me descreve isso, né? Então, ele me fala assim, ó, de acordo com a carga que eu tenho, ele já me dá uma carga aqui em kΩ. Então, se eu tiver uma carga, por exemplo, de 10 kΩ, né? Qual que é o MVPP de saída, né? Ou seja, a máxima tensão pico a pico na saída, se eu alimentar, por exemplo, com mais 15 e menos 15. Então, o valor é esse aqui. Esse valor aqui é 27. Se é 27, então é 13,5 para cima e 13,5 para baixo. Então, mais 13,5 e menos 13,5. Tá? Uma outra coisa que também é importante saber é que a minha saída ela não me dá corrente ilimitada, né? Se eu olhar no manual, a corrente máxima que o meu 741 pode fornecer, esse 741C, é de 25 mA, tá? Que é uma corrente razoável, dá para eu fazer uma pré-amplificação aí e fazer alguns acionamentos, mas óbvio, se eu quiser fazer uma amplificação de potência muito alta, eu preciso de um estágio amplificador de potência, né? O 741 ele não faria isso. Mas ele tem uma certa, ele é um circuito com uma capacidade boa de corrente aí, tá? Então, resumindo, a minha saída saturada, ela nunca é mais VCC nem menos VCC, é um pouquinho abaixo desses dois valores, e a corrente máxima de saída eu preciso olhar no manual. Se eu tiver um circuito que puxe mais do que essa corrente, o meu amplificador operacional não vai fornecer, ele não consegue fornecer mais que 25 mA. Então, por exemplo, né, se eu quisesse saber qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui, eu estou aqui com uma fonte de corrente contínua em V2, na entrada inversora. Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui? Né? Se eu colocar a não inversora no terra, o V2 já é a diferença, né, que vai ser amplificada. Qual que é o valor máximo que eu posso colocar aqui, de forma que eu chegue na saturação negativa? De outra maneira, se eu passar desse valor, se eu aumentar mais do que esse valor, a minha tensão ela não aumenta mais, ela para no menos 15 volts aqui, ou, né, dependendo do caso, a gente vai ter que olhar, vai ser no menos 13,5, né, que a gente viu aqui, ó, se eu estou com um resistor de 10K, então vai ser 13,5 para cima, 13,5 para baixo. Então eu faço o contrário, né? Eu primeiro vejo o seguinte, né? Se eu estou em corrente contínua, a minha frequência é zero. Qual que é o valor
do ganho na frequência zero. O ganho na frequência zero, apesar de não estar representado no gráfico, né, mas aqui está até 1 Hz, né, mas pertinho aqui, é de 100 mil. Então, qualquer tensão contínua que eu colocar aqui vai ser multiplicada por 100 mil. Para que isso, na saída, bata em menos 13,5 volts, por quê? Porque eu tenho um resistor de 10K na saída e a minha saída negativa não pode ultrapassar esse valor aqui, ó. A amplitude total, pico a pico, é 27, então é 13,5 para cima, 13,5 para baixo. Então, para eu ter 13,5 volts negativos na minha tensão Vout, para que o meu Vout fique em menos 13, qual é a entrada que eu tenho que colocar aqui? Que vai me definir o limite para essa entrada? Simplesmente 13.500 dividido por 100 mil, que vai dar 135 microvolts. Então eu percebo que uma tensão muito pequenininha, próximo de zero aqui, né, bem pertinho do zero, positiva, já é suficiente para eu saturar a minha saída na amplitude negativa, porque eu estou aplicando na entrada inversora. Tá? Uma coisa importante que eu percebo aqui é, se eu não colocar nenhum componente adicional no meu amplificador, ou seja, se ele realmente fizer o ganho de tensão em malha aberta vezes a diferença da tensão entre as entradas, então seria aqui vezes V2, vamos botar aqui V mais, menos V menos, né? Se eu fizer dessa forma aqui, eu percebo o seguinte, o V mais está no zero, o V menos está no V2, então aqui seria V2, né? O ganho aqui é de 100 mil, que eu estou colocando ele, o ganho inicial, né? Com a frequência zero, né? Porque é tensão contínua. Então vai ficar 100 mil vezes menos a tensão que eu estiver aplicando em V2. Então eu vejo que esse valor aqui, ele satura com um valor muito baixinho aqui. Então, na prática, qualquer tensão um pouquinho maior que zero já leva esse cara para saturação. De outra maneira, a tensão entre essas duas entradas, entre a entrada inversora e a entrada não inversora e a entrada inversora, ela é muito próxima de zero, sempre muito próxima de zero. E é isso que eu chamo de terra virtual. Tá? O que é o terra virtual? Terra virtual é ter, vamos imaginar um curto-circuito, né? Um curto-circuito, ele é um fio, um pedaço de fio. Se eu pegar e um multímetro e medir a tensão em cima dele, eu tenho uma tensão de 0 volt. E vai passar uma corrente aqui, que seria a corrente do circuito. Vamos imaginar que tem aqui um resistor, né? Eu tenho aqui uma fonte de alimentação. Essa fonte, ela vai fazer circular uma corrente aqui. Se eu pegar um multímetro, medir entre esses pedaços de fio aqui, eu vou ter 0 volt. E se eu pegar um amperímetro, né, eu vou ter a corrente que vai ser dada aqui pela lei de Ohm, que vai ser V dividido por R. Muito bem, isso é um curto normal. Agora, um curto-circuito virtual não é feito dessa maneira. Um curto-circuito virtual, que é no caso do amplificador operacional, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que a tensão entre esses dois pontos aqui é muito próxima de zero, mas se eu me lembrar lá das aulas anteriores, eu sei que daqui para cá eu tenho uma resistência infinita. Então, ele tem tensão zero, mas ele não tem corrente passando. Então, a corrente é zero e a tensão é zero. Isso aqui é o que caracteriza o terra virtual. Por quê? Um curto-circuito, isso aqui é um curto-circuito virtual. Um curto-circuito real, ele teria uma tensão zero e ele teria a corrente que o meu circuito estaria colocando aqui. Mas nesse caso, mesmo que eu coloque uma fonte de tensão aqui, não vai circular corrente. Então, a tensão é zero e não circula corrente. Isso é o que caracteriza o terra virtual.
Essa é uma característica muito importante dos amplificadores operacionais. Os amplificadores operacionais eles possuem o terra virtual. Tá? Uma outra característica importante é o slew rate. Slew rate quer dizer taxa de variação, né, ou taxa de inclinação na saída. Isso tem a ver com o seguinte, vai ficar mais claro na hora que eu desenhar a figura aqui. Ó. Então vamos imaginar que eu tenha que a minha saída ela não consegue responder numa velocidade maior do que 1 volt por microsegundo. Tá? Então, 1 volt por microsegundo quer dizer o seguinte, que para ela conseguir variar, vamos pensar aqui em termos de forma de onda, né? Para ela conseguir ir de 0 até 1 volt, aqui está 1 volt, ela gasta, o meu circuito gasta 1 microsegundo. Tá? Se eu colocar um sinal mais rápido, ou seja, um sinal que varia 2 volts por microsegundo, vamos imaginar que aqui seja 2 volts, e aqui seja também 1 microsegundo, este sinal aqui ele é mais rápido, né, do que o de baixo. Então, o sinal de baixo ele é mais lento. Imagina um capacitor se carregando, né? O sinal de cima quer dizer que ele está se carregando mais com um tempo mais curto, de baixo ao contrário. Então, se o meu 741 ele não permite que nenhum sinal ultrapasse esse valor, toda vez que eu tiver uma necessidade de ultrapassar esse valor, ele vai travar aqui. Do mesmo jeito que ele trava na fonte de alimentação para cima e para baixo, quando eu tenho uma multiplicação do sinal de entrada vezes o ganho maior do que o valor da fonte de alimentação. Ele trava na fonte. O slew rate é uma trava na velocidade de resposta dele. Né? Então, vamos imaginar que eu aplique uma senoide. Essa senoide está aparecendo na saída dele e esta inclinação que eu tenho na senoide aqui, ela é menor do que o slew rate. Quer dizer que ele vai reproduzir a senoide normalmente. Agora, se o meu slew rate está aqui e a minha senoide ela é mais rápida, quer dizer que ele não vai dar conta de reproduzir a senoide, ele vai reproduzir um triângulo. Né? Porque o triângulo ele vai travar a inclinação máxima da velocidade dele de variação na saída. Tá? Como é que eu vejo isso? Né? Do ponto de vista de uma senoide, é só eu calcular, para a gente encontrar o slew rate, a gente tem que calcular a derivada dessa senoide e o valor máximo dela. Né? Então é um problema de maximização. Qual é o valor máximo dessa derivada? Então a gente vai ver que o valor máximo da derivada vai ser para o ângulo zero, e se a gente fizer essa otimização, a gente vai ver que o slew rate vai ser 2π vezes o valor de pico da minha senoide vezes a frequência máxima. Portanto, se eu quiser saber qual é a frequência máxima que eu posso colocar na minha entrada, eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que pegar o slew rate e dividir pela minha frequência por 2π vezes o valor de pico da minha forma de onda de entrada. Tá? Então isso aí depois vocês façam os cálculos, né, em casa para poder conferir. É só você pegar a derivada, calcular no ponto inicial, que é onde ela tem a maior velocidade, e aí vocês vão encontrar, porque o slew rate é a própria derivada, né, vocês vão encontrar essa expressão, que vai ser 2π Vp vezes F máximo aqui. Tá? Então a gente viu aqui com o slew rate, né, que eu não posso ter um sinal na entrada muito rápido, porque senão a minha saída ela não responde. Às vezes eu tenho um sinal aqui até numa frequência relativamente baixa, mas pelo fato de eu ter um ganho elevado no meu operacional, essa variação pequena, na hora que ele precisa dar um ganho elevado, ele vai colocar isso como uma variação muito grande. E aí provavelmente ele não vai conseguir responder. Tá? Então é importante saber esse parâmetro aí também. O slew rate, então, ele é uma derivada, né, um ΔV da saída pelo ΔT. E se eu olhar no manual, por exemplo,
Normalmente ele é dado em volts por microsegundo. Então, aqui eu coloquei, né, no meu exemplo 1 volt por microsegundo, mas eu posso ter um slew rate de meio volt por microsegundo. Então, você vai lá, você olha o amplificador operacional, qual que é o slew rate dele? É tantos volts por microsegundo, ou tantos milivolts por microsegundo. Quanto menor este valor aqui, mais lento é o meu operacional. Quanto maior este valor, mais rápido ele é. Então, você pode projetar, o 741 não é assim, né? Mas outros amplificadores operacionais, eles podem ter uma velocidade muito maior do que a do 741 por conta do slew rate. Tá certo? Então, por exemplo, né, o CILF 411A, ele tem um slew rate de 15 volts por microsegundo. Qual que é a largura de banda de potência para uma tensão de pico de saída de 10 volts? Vamos tentar interpretar isso aqui. Ó. Ele está falando o seguinte, que a minha tensão de pico na saída tem que ser 10 volts. Então eu vou desenhar aqui, né, uma senoide, que seria a senoide na saída, e ela teria um valor de 10 volts de pico. Portanto, o valor de pico da minha senoide na saída é 10 volts. Como é que eu calculo, então, qual que é a máxima frequência para esta senoide de 10 volts? Ou seja, eu posso ter várias frequências cujo valor de pico é 10 volts, mas qual que é a máxima, né? Qual que é a que que esse CI aguenta? Então é só fazer lá, a frequência máxima é o slew rate dividido por 2π vezes Vp, que vai dar 15 volts por microsegundo, aqui está errado, que é microsegundo, dividido por 2π vezes 10, que vai dar 239 kHz. Tá? Então, depois vocês façam essa conta aí direitinho, para vocês verem que se eu quiser uma saída, uma senoide, com um valor de pico de 10 volts na saída, ou seja, mais 10 e menos 10, eu não posso ultrapassar a frequência de 239 kHz. Isso aqui não tem a ver com o ganho do amplificador, tem a ver com a velocidade de resposta dele. Tá? Muito bem, então com isso a gente termina essa aula e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau.